Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Astronomia Cefet de Petrópolis. Eu me chamo Vitória, sou aluna de iniciação científica e eu vou falar um pouquinho hoje sobre a contribuição do avanço tecnológico para o avanço da astronomia. A gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos astronômicos, de observação e a história deles ao longo de todo esse tempo. Claro que muito breve, muito resumido, porque aconteceram muitas coisas, houve vários acontecimentos, mas vamos entender um pouquinho o que aconteceu e como a tecnologia contribuiu, para esse avanço da astronomia. Bom, o que iremos abordar? Primeiramente, nós vamos dar uma pincelada rápida sobre os instrumentos antigos da astronomia, porque eram instrumentos muito simples, há muitos séculos atrás, então nós não vamos entrar na história deles, nós só vamos dizer como que eles eram utilizados e saber que existiram eles, E nós vamos falar também sobre a história dos instrumentos modernos, entre aspas, da astronomia, que são os instrumentos usados até hoje, não são tão modernos assim, porque foram criados há muito tempo atrás, mas vamos entender como que a tecnologia ajudou a astronomia nesse sentido, com os instrumentos de observação e como eles estão aí até hoje. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, entre os instrumentos antigos da astronomia, primeiramente está o gnomon. Gnomon deve ter sido o instrumento mais antigo da astronomia, construído pelo homem. E em sua forma mais simples, consistia apenas de uma vara, fincada geralmente na vertical, no chão. E a observação da sombra dessa vara, provocada pelos raios solares, permitia materializar a posição do Sol no céu ao longo do tempo. Então, esse gnomo da foto está no chão, mas também tem o relógio solar, que hoje também é feito como material didático nas salas de aula, que dá para fazer no papel e você consegue ver as horas pela sombra do Sol. E é muito interessante que, observando a sombra do gnomo ao longo do dia, os antigos astrônomos eles podiam perceber que ela era muito longa ao amanhecer e que ia mudando tanto de direção como de comprimento ao longo do dia. E eles verificaram que o instante em que a sombra era mais curta do dia correspondia ao instante que dividia a parte clara do dia em duas metades. E esse instante deram o nome de meio-dia. E a direção em que a sombra se encontrava nesse instante recebeu o nome de linha do meio-dia, ou seja, linha meridiana. Tá aí então uma curiosidade sobre o gnomon. Temos também o astrolábio, que também era um instrumento muito utilizado, um instrumento náutico, Tem uma curiosidade que esses instrumentos eram muito utilizados por marinheiros, por eles poderem calcular a distância entre as rotas marinhas, enfim. E ele tem essa haste que ela é móvel, para observar e determinar a altura do Sol e das estrelas. Aí também dá para medir latitude, longitude e o lugar onde se encontra o observador. Tem o sextante, que também era muito utilizado pelos marinheiros, que era utilizado para calcular o posicionamento global da navegação estimada, mas também serve para cálculo de distância, com base no tamanho aparente dos objetos. O quadrante mural, que também era utilizado para medir alturas inacessíveis, e ângulos também, era muito utilizado também pelos embarcadores. E o binóculo, que todos conhecem, e por ter suas lentes, eles possuem um grande alcance de visão, o que era muito útil na época também, até para as guerras, que eles observavam os inimigos se aproximando a uma distância grande. Então foi muito útil. Então nós vamos entrar agora nessa viagem, na linha do tempo, sobre esses instrumentos astronômicos que foram muito utilizados e ainda são utilizados até hoje, e a história deles, como foram criados, como foram inovados, como são inovados até hoje e o que mudou de lá para cá. E vamos entender um pouquinho essa história agora. Então vamos lá. Alguma vez
você já ouviu, já deve ter ouvido falar sobre a história de Galileu com a luneta, né? No dia que ele apontou a luneta para o céu e a partir daí ele descobriu muitas coisas e vários mistérios que ainda eram mistérios no universo. Porém, antes de Galileu, houve uma outra história, né? E essa história tem a ver com esse carinha que tá aí, que é o Hans Lippershey. Esse Hans Lippershey, ele era de Middelburg, né? E ele tinha um comércio de óculos, ele fabricava óculos, né? Então, chegou um momento, em 1608, que ele descobriu, né, olhando a um objeto distante através de uma lente côncava, que o objeto parecia aumentado, se as duas lentes fossem colocadas a uma distância bem definida entre si. Então, ele teve essa descoberta. A partir daí, nasceu o que chamamos hoje, né, de luneta, ou telescópio refrator. Não se tem ao certo se foi ele que criou, se foi ele que produziu esse... mas se foi ele que criou esse telescópio, porque houve outros inventores ali. Só que ele foi o primeiro a tentar obter a patente desse telescópio. Então ele é comumente associado à invenção, né? Mas ele não conseguiu receber essa patente porque outras pessoas também tentaram uma reivindicação de invenção, enfim, mas ele foi generosamente recompensado pelo governo holandês por cópias, né, do seu projeto. A Holanda estava envolvida nas guerras dos anos 80 com a Espanha. Então essa luneta, né, na época que talvez foi criada por ele, podia aumentar os objetos e revelar os navios inimigos, né, e as tropas distantes para serem visíveis a olho nu. Então foi muito útil na época, ele foi muito conhecido e realmente foi uma revolução, assim, foi uma inovação para a época. Então chegou a parte de Galileu Galilei, né, que era o maior cientista do seu tempo. Ele soube, né, houve rumores sobre esse tal telescópio refrator, ou luneta, e ele quis saber mais um pouco sobre e acabou construindo seus próprios instrumentos, né, de qualidade superior, é claro. Ele construiu um de 3 vezes maior, depois ele aumentou para 10 vezes, depois ele aumentou para 30 vezes maior. Então, seus instrumentos eram muito, assim, a qualidade era muito superior. E ele foi o primeiro a utilizar, né, o primeiro cientista a utilizar esse instrumento para observar o céu, para observações astronômicas. Então, a diferença dele para o Hans é que o Hans ele inventou, é óbvio, assim, tudo diz que sim, mas ele não tinha usado até então, nem ninguém, para observações astronômicas ou para o meio científico, e Galileu foi o primeiro que fez isso. Inclusive, ele era defensor, o Galileu, era defensor da visão de mundo do astrônomo polonês, né, Nicolau Copérnico, que era a visão de mundo heliocêntrica, né? E a partir disso, né, de suas observações, durante muito tempo, Galileu ele chegou a várias conclusões, né, que foram o ápice da astronomia na época, né, que realmente foi muito importante, né, suas conclusões. Uma delas foi de que a Lua não é lisa, uniforme ou perfeitamente esférica, né, como acreditavam os filósofos da época, mas ela é irregular e cheia de cavidades e saliências, né, não muito diferente da face da Terra. Então aí tem até um desenho, na verdade todos esses quis tentar botar um desenho da época, porque era a forma que os astrônomos mostravam o que eles viam, né? Na época não existia outra forma de declarar isso para as pessoas, então eles tentavam desenhar de acordo com o que eles viam, né? E assim tirar as suas próprias conclusões. Em janeiro de 1610, Galileu olhou para Júpiter, né, e descobriu que ao lado do planeta, né, ele viu alguns pontos de luz que mudavam de posição no céu, noite após noite, acompanhando Júpiter. E esses 4 pontos de luz vieram a ser conhecidos como as luas galileanas de Júpiter, né, que hoje nós conhecemos e sabemos os nomes e tudo. Ele descobriu também as fases de Vênus, né, do mesmo modo que a Lua, de crescente a cheia, voltando a minguar. Ele descobriu isso na época. Ele descobriu estranhas orelhas ao lado de Saturno, que nada mais é que seus anéis, né? Inclusive também tem um desenho aí.
E descobriu também manchas escuras, né, na face do Sol, as manchas solares, né, que nós sabemos que existem. E além das milhares de estrelas, né, todas fracas para serem vistas a olho nu, e ele conseguia ver, também foram descobertas por ele. E essas conclusões de Galileu foram muito importantes para a astronomia, né, para a sua história. E até hoje, né, a gente carrega isso, essa história de Galileu. E as notícias sobre o telescópio correram pela Europa, né? Por exemplo, em Praga, na corte do imperador Rudolf II, Johannes Kepler, ele melhorou o projeto do instrumento, né, criando assim instrumentos de uma qualidade superior. Na Antuérpia, por exemplo, o cartógrafo holandês Michel van Langren produziu o primeiro mapa da Lua, mostrando que ele acreditava serem continentes e oceanos, né, que é muito interessante. Johannes Hevelius, por exemplo, ele era um dono de cervejaria na Polônia e ele construiu grandes telescópios em seu observatório, né, em Danzig, que ele tinha um observatório bem grande, tinha 3 andares, e ele construiu grandes telescópios ali também. Então, né, a notícia se espalhou e vários outros caras foram construindo o seu, enfim, desenhando, cada um com sua opinião e suas teorias. Mas o melhor instrumento na época foi provavelmente construído por Christian Huygens, né, na Holanda. Em 1655, ele descobriu Titã, né, que foi a maior lua de Saturno. A maior lua de Saturno. E poucos anos depois, né, suas observações revelaram o sistema de anéis em Saturno, né, que é aquela geometria dos apêndices que está até aí na foto, que é algo que Galileu nunca havia entendido, né? Ele viu também marcas escuras e calotas polares em Marte, né, surgindo assim a ideia de vida, né, em outro planeta, será ou não? Inclusive essa cratera que está aparecendo aí na foto se chama cratera Huygens, que é a cratera de impacto em Marte, e foi nomeada exatamente, né, em honra ao astrônomo Huygens. E existem vales ramificados, né, na borda da cratera, o que também sugeria vida, né, no planeta. Bom, mas vamos entender um pouquinho de como funciona, né, esse telescópio refrator, que é um dos telescópios ópticos, né? Entre os telescópios ópticos estão o refrator e o refletor. O telescópio refrator, também chamado de refrator, né, é um tipo de telescópio óptico que usa lente como objetivo para formar uma imagem, né? Também conhecido como dióptrico. Desculpa aqui tudo torto, né? Mas enfim. Então, como que o telescópio refrator funciona? A lente objetiva, gente, de um refrator, ela refrata ou dobra a luz. Lente é essa daqui, ó, a lente objetiva, número 1 aqui. Essa refração, ela faz com que os raios de luz paralelos convirjam, né, em um ponto focal. A gente tem um ponto focal aqui, ó, que os raios de luz convergiram, tá? Enquanto aqueles não paralelos, né, eles convergem em um plano focal. Aqui, gente, é a ocular, que é usada para captar mais luz do que o olho humano é capaz de coletar, né, por conta própria. Então, a luz converge aqui, foca, né, e a gente tem aqui uma visualização de uma imagem virtual mais brilhante, nítida e ampliada, ó, como está aqui no 6, né, uma visão mais ampliada. Basicamente, é isso que o refrator faz, né? Um telescópio refrator. Ele usa a lente como objetivo de formar uma imagem. E o telescópio refletor, né? Como funciona? Só um adendo é que eu tirei minha câmera para vocês verem direitinho a imagem ali do fundo. Essa imagem aí do lado direito, que minha câmera estava atrapalhando um pouco. Mas enfim. O primeiro telescópio refletor, como vocês estão vendo, foi construído por Nicolo Zucchi em 1616 e mais tarde aperfeiçoado por Isaac Newton, né?
Tanto que, um fato curioso, atrás desse texto, né, nessa imagem, é uma réplica do segundo telescópio feito por Newton e apresentado à Royal Society de Londres. Foi em 1672, né? Muito interessante essa réplica. E aí a gente se pergunta, né? Qual a diferença entre o refletor e o refrator, que é a luneta, né? Bom, a diferença, gente, é que ao invés de possuir uma lente para capturar a luz, né, ele utiliza um espelho côncavo, que é esse espelho primário aqui, ó, que vocês estão vendo, que também é chamado de objetiva, né? E esse espelho, ele capta a luz e reflete para esse segundo espelho aqui, que é o espelho secundário, um espelho menor, que por sua vez reflete a ocular, né? Vocês estão vendo? E isso causa uma redução na quantidade de luz que o sistema coleta, né? Como uma perda de contraste na imagem devido aos efeitos da difração da obstrução. Porém, esse telescópio ele foi muito utilizado até então, porque ele tem muitas vantagens, e a gente vai ver mais para frente um pouquinho dos problemas dos telescópios refratores, né, que são os outros utilizados por lente. Então, qual a diferença? Basicamente, esse usa uma combinação de espelhos curvos e planos para refletir a luz e formar uma imagem, diferente do refrator que usa a lente. E o tempo foi se passando e diversas pessoas fizeram mais descobertas, né, e mais inovações dos telescópios, cada um produzindo de uma forma diferente, descobrindo novas coisas no céu, enfim, até que William Herschel foi um deles, né? No caso, a gente acabou de falar sobre o telescópio refletor, que usavam espelhos, e William Herschel, no final do século XVIII, fabricou o maior espelho do mundo, né? E na história diz que na casa dele e de sua irmã na Inglaterra, eles despejavam metal derretido no molde. E quando esse metal esfriava, eles poliam a superfície de modo que ela refletisse a luz das estrelas, né? E é interessante esse fato. E ao longo de sua vida ele fabricou mais de 400 telescópios, né? Sendo um deles, que foi o maior, né? Esse que está aí na foto, ele era tão grande que demandava 4 empregados para operar todas as cordas, engrenagens e polias necessárias para acompanhar, né, o movimento das estrelas no céu. E foi bem grande mesmo, né, como vocês podem ver aí. E, enfim, ele atuava como mapeador também, então ele catalogava centenas de nebulosas e estrelas duplas, enfim. Ele descobriu que a Via Láctea tinha uma forma de disco, né? Ele mediu o movimento do sistema solar através desse disco, né? Observando o movimento relativo das estrelas e dos planetas, né? Como está escrito ali. E em março de 1781, ele descobriu o planeta Urano, que só depois de 200 anos a NASA obteve imagens detalhadas desse planeta. Então, a descoberta dele também foi muito importante para a época. William Parsons também teve uma contribuição enorme para a astronomia, né? Como vocês podem ver, tem um telescópio gigante aí do lado. Ele era um astrônomo irlandês, né, terceiro conde de Ross, e ele que construiu esse telescópio, que inclusive foi o maior telescópio do século XIX, né, chamado de Leviathan de Parsonstown. Ele tinha um espelho metálico de 1,8 metros de diâmetro, então ele era muito grande mesmo. E a partir desse telescópio ele descobriu várias coisas, né, a natureza espiral de algumas nebulosas, ele descobriu nebulosa de Órion, do Caranguejo, nebulosa do Redemoinho, enfim, atualmente também conhecida como galáxias espirais. Então, a descoberta dele também foi de extrema importância para a astronomia e para a época também. E com todos os físicos e astrônomos construindo telescópios gigantes, né, um com 1,8 de diâmetro de espelho, outro com 2 e pouco, enfim, podemos nos perguntar até que tamanho se pode construir um telescópio? Né, uma pergunta que surge.
E a gente tem que pensar em algumas situações, né? Uma delas é o problema do refrator. Como assim problema do refrator? No telescópio refrator, né, como já foi dito, a luz estelar ela passa pela lente principal, né, e você só pode apoiar a lente pelas suas bordas. Então, se faz uma lente muito grande, ela se torna muito pesada e começa a se deformar, né, sobre o seu próprio peso e distorce a imagem. Ou seja, se você criar um refrator muito grande, sua imagem pode sair distorcida e não pode levar a eficiência que seria num refletor, por exemplo, né? Que o refletor já se usa espelhos. Já estou até usando esse terceiro ponto, né? Que o refletor ele é melhor para telescópios maiores, o refrator para menores, porque o refletor com os espelhos ele não tem esse obstáculo, né? Já o refrator por causa da lente tem. E aí eu coloquei até uma curiosidade aí, que o maior refrator da história foi construído em 1897, né, no observatório em Chicago. A sua lente principal tinha um pouco mais de 1 metro de diâmetro, só que o tubo ele tinha 18 metros de comprimento, né, era bem grande. E os astrônomos chegaram ao seu limite aí, sobre o telescópio refrator. Né? A partir disso, já não daria mais, praticamente, né? Um outro astrônomo muito importante na história foi George Ellery Hale, que construiu também pela primeira vez um telescópio de 1,5 metros de diâmetro. Né? Foi bastante coisa, foi um pouco menos que o Leviatã, que a gente viu agora, mas a qualidade era muito melhor e o lugar onde ele estava também era melhor para observação. E ele queria mais, né? Então ele pediu John Hooker, que era um homem de negócios, para financiar um telescópio de 2,5 metros. E assim foi criado o telescópio Hooker, né? Um telescópio muito conhecido. Ele foi concluído em 1917 e foi o maior telescópio do mundo pelos 30 anos seguintes, né? Então, toneladas de vidro e aço foram transportadas para o Monte Wilson, que era o lugar onde ele estava. E não só isso que mudou na história, mas também a forma deles enxergarem, né, os corpos celestes, que antes era pela ocular, né, como eu tinha dito, mas agora eles coletavam, né, a luz em placas fotográficas por horas a fio. Então, a partir dessa grande inovação para eles poderiam ter uma observação muito melhor, né? E assim foi descoberta outras coisas também pela observação de Hubble, né? Que foi também um astrônomo muito importante. E ele observou nebulosas, espirais, né? Como Órion, Andrômeda, né? Que eram galáxias como a nossa. E eles descobriram muitas e muitas coisas a partir daí. Porém, essa não foi a maior descoberta, né? Como está escrito ali em um dos pontos, a maior descoberta do século XX foi que Hubble descobriu que galáxias próximas se afastavam mais devagar, enquanto as distantes se afastavam mais rapidamente. Ou seja, o universo está se expandindo. Então, a partir disso, ele obteve a maior descoberta do século XX, que foi o universo em expansão. Até então, eles não sabiam disso. E é incrível, né? Graças ao telescópio, descobrimos a história do universo. Né? Sem o telescópio, a astronomia ainda estaria na sua infância, né? Basicamente. E a exploração se expandiu, né? Começou a se explorar cada vez mais o universo e seus mistérios. E Hale não parou por aí não, viu? O objetivo dele era dobrar o telescópio anterior, né? Que antes era 2,5 metros de diâmetro no espelho, agora é 5,1 metros de diâmetro, o espelho principal. Ele realmente dobrou, né? Ele projetou e dobrou. E se chama telescópio Hale, né? Que é um dos telescópios mais conhecidos até hoje. Ele foi classificado como o maior telescópio do mundo entre 1948 a 1993, né? Bastante tempo. E ele se localiza na Califórnia, né? Seu espelho é bem pesado, tem 40 toneladas e revelam estrelas 40 milhões de vezes mais fracas que o olho pode enxergar, ou seja, é uma visão perfeita, né, do universo e realmente foi um ápice da astronomia
da história dos telescópios da época. E aí a gente se pergunta, né? Poxa, mas será que tentaram fazer maiores depois disso? Enfim, e tentaram, né? Os astrônomos russos na época, no final dos anos 70, eles construíram um telescópio, que não vou usar dizer o nome, porque é um pouco difícil, mas continha um espelho primário de 6 metros de diâmetro, ou seja, maior do que o telescópio Hale. Só que ele não cumpriu as expectativas, né? Ele era grande demais, caro demais e muito difícil, e acabou que não foi à frente. Mas eles chegaram a construir nas montanhas de Cáucaso, inclusive. Bom, como eu disse, Galileu ele fazia desenhos, né, de tudo aquilo que ele via no céu na época das suas descobertas e publicava, né, no livro O Mensageiro das Estrelas, né, todos os seus desenhos, quase todos, lá. E era assim que as pessoas da época sabiam, né, o que ele estava vendo e o que estava sendo descoberto no céu. E os astrônomos também desenhavam o que via, eles tinham esse costume porque não tinha outra forma de mostrar isso para as pessoas. Então, tinha desenhos de tempestades na atmosfera de Júpiter, um exemplo, desenhos da face enrugada da Lua, até de estruturas lineares, né, escuras na superfície de Marte, que eles pensaram até que fossem canais sugerindo vida no planeta, né? Só que hoje a gente sabe que são ilusões, né, da época. Até que veio a fotografia, que foi mais um ápice para a astronomia, né, da época, e com esse recurso as observações astronômicas ficaram muito melhores e com uma qualidade muito melhor, e assim a gente pode até hoje, né, fotografar objetos celestes, corpos celestes, o que traz uma comprovação muito melhor daquilo que se tinha antigamente, que era apenas por desenhos e por meros pensamentos de homens, né, de físicos ou astrônomos, enfim, da época. E como funcionava, né? Inclusive o primeiro daguerreótipo da Lua, que é esse aparelho que está atrás desse texto, esse é uma réplica, né, de um daguerreótipo da época. Esse primeiro daguerreótipo da Lua foi feito em 1840 por Henry Draper, né, e funcionava da seguinte forma, né, como está escrito aqui: a emulsão sensível da placa fotográfica continha pequenos grãos de óxido de prata. Quando exposto à luz, eles ficam pretos. Assim forma uma imagem negativa dos astros, né? As estrelas elas ficam negras sobre um fundo branco. O que foi também muito interessante na época, que assim poderia ter uma observação muito melhor do que um desenho, né? E a maior vantagem é que a placa fotográfica ela pode ser exposta por horas a fio, né? Como assim? Tinha na época, e até hoje tem na fotografia, só que hoje é muito menor esse tempo, mas se você deixar a fotografia por exposições longas durante uma determinada paisagem, muitas vezes por horas, ela revela mais e mais estrelas, né? O que o nosso olho não consegue fazer, né? Se a gente ficar olhando por horas o céu, ele não vai se revelar pra gente mais estrelas, porque o nosso olho ele não capta as estrelas mais fracas, né? Porém, a fotografia ela pode fazer isso, ela pode captar essas estrelas mais fracas pelas suas exposições, né? Que é da placa fotográfica. Então, ela revelava mais e mais estrelas, e assim eles deixavam essa placa exposta por 1 hora ou até mais, e eles conseguiam uma imagem belíssima do céu e suas milhares de estrelas. Pode ver que a fotografia ela transformou a astronomia em uma verdadeira ciência, né? Foi uma grande inovação para a época. Mas a prata que era usada na fotografia era pouco sensível, então tinha que ter paciência.
Então veio a era da revolução digital, né, praticamente. Com a fotografia já houve uma grande inovação, né? Uma grande revolução realmente. Mas, como eu disse, a prata ela tinha que ter muita paciência, né? Ela era pouco sensível. E agora, né, depois de um tempo, o silício ele tomou o lugar da prata, né? Os pixels eles substituíram os grãos utilizados na época e não se usava mais filmes fotográficos, né, que era algo também utilizado. As imagens, a partir de então, eram registradas num chip sensível à luz, né, um dispositivo de carga acoplada, ou como o mais conhecido, CCD, né, que eu coloquei aí para vocês. Inclusive essa foto aí é desse dispositivo. E os CCDs profissionais, eles são extremamente eficientes, né? São melhores ainda quando são refrigerados abaixo de 0 graus, usando o nitrogênio líquido, e praticamente todos os fótons são registrados. Então, esses tempos de exposição que eu falei com vocês, né, que eram muito longos, com o CCD eles podem ser mais curtos. Né, o que um mapeamento celeste fazia em 1 hora pode ser feito em minutos com o CCD usando um telescópio menor. Então já ajudou muito, muito mais, né, do que já estava contribuindo para a fotografia. Coloquei até uma curiosidade que os astrônomos eles têm construído câmaras CCDs com centenas de milhões de pixels, câmaras enormes, o que traz também uma observação e uma fotografia muito melhor, né? Muito mais, com uma qualidade muito maior. E assim nasceu a astrofotografia, né? A astronomia digital, algo mais inovador, mais tecnológico, né? A codificação de cores, o realce, conseguia ver mais a cor das nebulosas, a cor das estrelas. Então tinha mais precisão nas observações, né? O que também contribuiu muito para a astrofotografia e para a astronomia no geral, né? Existem também os telescópios robóticos, né, que são equipados com detetores sensíveis eletrônicos e eles fotografam e catalogam objetos celestes. Né? Eles medem a distância de milhões de galáxias, que também foi muito importante para a época, né, esses tipos de telescópios. E o tempo foi se passando e novas descobertas foram feitas. Descobriram assim que alguns corpos celestes emitem ondas de rádio, como outros emitem o infravermelho ou ultravioleta. Também é interessante falar que a maioria dos telescópios ópticos hoje em dia possuem câmaras acopladas de infravermelho para poder detectar esse tipo de corpo celeste. E o radiotelescópio não é diferente, né? Ele foi feito para detectar ondas de rádio, né? E ele é simplesmente como uma antena parabólica, como vocês podem ver aí na foto, exceto para ondas mais longas, né? Da mesma forma que o espelho é no telescópio refletor, né? Só que a superfície da parábola ela não precisa ser tão uniforme quanto a de um espelho, né? Porque as ondas de rádio elas são tão mais longas do que a luz visível. E por isso é muito mais fácil construir um grande radiotelescópio do que um grande telescópio óptico, né? E assim também tem que ser feito interferometria, que nada mais é que aumentar o nível de detalhes, né, que podem ser vistos quando se combina a luz de 2 telescópios separados. É como se eles fizessem parte de uma única antena gigante. E aí também eu coloquei uma curiosidade que é o chamado ALMA, que é esse nome aí grandinho, que é um dos maiores observatórios astronômicos do mundo e foi inaugurado em 2013, né? Tanto que essa foto aí de trás é desse observatório e rádio observatório na realidade, né? E ele é construído por um conjunto de 66 antenas, né, das quais 54 com 12 metros de diâmetro e as demais com 7 metros de diâmetro. É muita antena, muita coisa, né?
Aí estão alguns instrumentos que foram e são utilizados, né, para observação e pesquisas astronômicas até hoje. Um deles é o MAGIC, que é esse primeiro aí que está aparecendo, com esse nomezinho bonito. E ele detecta raios gamas cósmicos, né? Diferente do outro que é para ondas de rádio, esse já é para raios gamas. E ainda bem que os raios gamas letais são bloqueados pela nossa atmosfera terrestre, né? Senão daria muito certo. Ele se localiza em La Palma e tem cerca de 2.200 metros. Ele, né, se localiza cerca de 2.200 metros acima do mar. Então é muito alto, né? E como não falar dos detectores de neutrinos, né, que foi também uma descoberta muito interessante, muito importante para a época. Eles são construídos em minas profundas ou sob a superfície do mar ou do gelo na Antártida. E eles não capturam dados do espectro eletromagnético, mas eles são muito utilizados até hoje. E um grande avanço também dos telescópios são os espaciais, né? Que são os que estão fora do nosso planeta, fora da nossa atmosfera, que foi também um grande desenvolvimento dos telescópios, né? E um deles, que é o mais conhecido, é o Hubble, né? O telescópio espacial Hubble, que é um satélite artificial, né, tripulado, que transporta um grande telescópio para a luz visível e infravermelho, né? O Hubble ele pode ver desde o infravermelho até o ultravioleta. Esse comprimento de onda ele não chega aos telescópios de solo, né, porque ele é absorvido pela atmosfera. Então o Hubble tem essa vantagem. Pelos padrões modernos, o espelho do Hubble é pequeno, né? Ele mede 2,4 metros de diâmetro, mas ele é muito eficiente, muito útil. Ele registra a luz vinda de regiões distantes do cosmos e ele observou muitas coisas. Ele observou mudanças de estações em Marte, né? Observou o impacto de um cometa em Júpiter, a própria visão equatorial dos anéis de Saturno. Ele observou até a superfície de Plutão, né? Tão minúsculo, e ele conseguiu observar. Revelou o ciclo de vida das estrelas, né? Mostrando o seu nascimento até sua morte. Enfim, muito mais. Ele fez muita contribuição para as observações e nunca antes, né, os astrônomos tinham tido uma visão tão detalhada assim, e o telescópio espacial Hubble e muitos outros telescópios espaciais fez essa contribuição, e fazendo até hoje, né? E temos outros exemplos de telescópios no espaço, né, como o Spitzer. Temos telescópios de raio-x, né? Alguns revelam lugares quentes do universo, outros revelam buracos negros. Temos os telescópios de raios gama, né? Como o GLASS, por exemplo, no espaço. Então hoje a gente tem inúmeros telescópios espaciais que cada um com sua função, cada um fazendo observações diferentes e trazendo mais e mais contribuições para os grandes observatórios do mundo, e, enfim, grandes contribuições para a história, né, da astronomia. E aí a gente pensa, né, será que existem novos projetos de novos telescópios com outras observações astronômicas, com outras inovações tecnológicas, com outros tipos de objetivos? Sim, existem, né, muitos e muitos projetos da NASA e de outros lugares. E um deles é esse daí, né, um exemplo. Ele é grande, telescópio de levantamento sinóptico, o nome dele é em inglês, e tá aí a réplica dele. Ele ainda está sendo construído, né? Esse textinho está falando que está programado para ser construído, mas é porque é um texto um pouco antigo, mas ele está sendo. Talvez termine ano que vem. E está previsto para entrar em operação em 2022, né? Ele vai ser um telescópio de 8,4 metros e ele vai ser capaz de mapear todo o céu visível, né? Vai estar localizado no Chile, a 2.682 metros de altitude, é bastante alto.
E além deles, existem muitos outros projetos de telescópios, de satélites e muitas outras coisas. Uns para tentar a comunicação com outras vidas de outros planetas, outros para poder ver se existem outras vidas de outros planetas. E, enfim, cada um com o seu objetivo, cada um contribuindo de uma maneira diferente, mas o importante é saber como a tecnologia ajudou para esse avanço, né? Como que até hoje ela ajuda e contribui. E hoje, diferente da época, nós não precisamos depender tanto assim dos astrônomos para observação celeste. Né? Nós temos muitos recursos acessíveis, não só para observação, mas também para fotografia, como o próprio celular, né? Que avançou muito com o decorrer desse tempo e trouxe agora para nós câmeras com a qualidade muito boa, que dá para você configurar de uma forma que você consiga enxergar os corpos celestes, consiga enxergar até as crateras da Lua, o que também foi um desenvolvimento muito grande, né? Principalmente para nós que não temos recursos tão grandes assim como um telescópio, mas que já ajuda, né, tanto para fotografar como para observar. E próprios programas também de computadores, como o Stellarium, né, que também é muito utilizado para a observação do céu em tempo real. Né? Você pode observar tanto no lugar onde você está, como em outros lugares, você pode observar o céu. E a observação é muito legal pelo Stellarium, que tem como você ver todas as constelações, né, praticamente, o nome, né, das estrelas, não todas as constelações que existem, né, gente? Vamos esperar lá um pouquinho. Mas a maioria dos que a gente conhece, o nome das estrelas, né, tem como ver o céu com atmosfera e sem atmosfera, o que ajuda mais na observação. E não só o Stellarium, mas também muitos outros aplicativos de observações celestes. E tem como aprender muito e aproveitar muito desses aplicativos e desses recursos que nos oferecem hoje através da tecnologia. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. É muito importante falarmos da história, né, do progresso desses instrumentos astronômicos e a história, né, da astronomia até aqui. E vemos o como mudou, né, o quanto mudou até chegarmos onde chegamos. Mas que bom que chegamos onde chegamos, né? E você que curte também a astronomia, não deixe de aproveitar esses recursos que eu falei. Tem muitos outros recursos para você descobrir novas coisas e aprender, né, ter conhecimento, sempre bom, tá bom? Curte, compartilha o vídeo e tchau, tchau!